Oi pessoal, eu sou a professora Cris Furk e hoje no canal Direito com Elas a gente continua tratando de pandemia e eu trouxe para falar com vocês o projeto de lei 1179 de 2020 de autoria do senador Antônio Anastasia. Esse projeto foi apresentado no dia 13 de abril, encontra-se em tramitação e aguarda a votação do plenário da Câmara e é o projeto de lei que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório para as relações jurídicas de direito privado nesse período de pandemia de coronavírus. E, em primeiro lugar, a respeito desse projeto de lei, vale dizer que estabelece tão somente um regime transitório e emergencial durante o período da pandemia de coronavírus. Em segundo lugar, para o disposto nesta lei, neste projeto de lei 1179 de 2020, se entende que dia 20 de março de 2020 seria a data do termo inicial dos eventos decorrentes da pandemia. Portanto, esse seria o período, essa data seria considerada a data do termo inicial, nos termos também do que dispõe o decreto-lei número 6, que estabeleceu a situação de pandemia no nosso país. Eu chamo a atenção, dentro desse projeto de lei, pessoal, para dois pontos bastante importantes, ligados principalmente às nossas disciplinas do direito civil. O primeiro ponto estaria no artigo 3º desse projeto de lei, e eu peço licença aqui, vou ler para vocês. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Portanto, não se considerariam suspensos ou interrompidos os prazos desde a data do termo inicial, fixado como 20 de março de 2020, mas sim a partir da data em que, se for aprovado o projeto de lei, ele for publicado no Diário Oficial. E essas circunstâncias, vejam, não se aplicariam, nos termos do parágrafo 1º, para enquanto perdurarem hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção de prazos prescricionais que já tem previsão dentro do nosso ordenamento jurídico. E um outro ponto bastante importante para refletirmos nesse projeto de lei estaria no artigo 6º e 7º, capítulo 4º, que trata da resolução e revisão dos contratos. No artigo 6º, encontra-se disposto o seguinte: as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. Vejam, efeitos jurídicos retroativos nos termos da data em que for publicada a lei, se eventualmente for aprovada. Lembrando que o artigo 393 do Código Civil é o artigo que vai tratar da hipótese de caso fortuito e força maior, ocasião em que o devedor inadimplente não estaria obrigado ao pagamento de perdas e danos, por óbvio, se não houver por elas se responsabilizado. E o artigo 7º vai trazer o seguinte: não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial,
a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. E aqui eu lanço um questionamento. Qual seria a aplicabilidade e até a pertinência dessa consideração dentro desse cenário de pandemia? Porque vejam, talvez o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário no nosso país sejam consequências dessa nossa pandemia do coronavírus. Quer dizer, então, que o projeto de lei vem para dizer que as consequências da pandemia não seriam caracterizadas fatos imprevisíveis, mas se a própria pandemia poderia estar encaixada como fato extraordinário e imprevisível, consideraríamos que as consequências também estariam encaixadas nesses fatores de imprevisibilidade e extraordinariedade, não? Fica aqui a dúvida. E, fazendo um parênteses, deixando o tema para tratamento da professora Fernanda Macedo, que muito melhor do que eu pode falar aí do direito do consumidor, o parágrafo 1º do artigo 7º vai nos dizer que as regras sobre revisão contratual previstas no CDC e na lei de locação não estariam sujeitas ao disposto no caput desse artigo. Portanto, no caso do direito do consumidor, não se consideraria que a variação cambial, o aumento da inflação, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário seriam fatores imprevisíveis dentro das hipóteses de execução do contrato e, consequentemente, das hipóteses de inadimplemento contratual. No próximo encontro, pessoal, a gente vai continuar tratando desse projeto de lei, atualizando o andamento dele e falando dos comentários da doutrina em relação ao disposto neste projeto, sobretudo da pertinência do que traz esse projeto de lei em relação às hipóteses de resilição, resolução e revisão dos contratos, que é um assunto tão importante e tão ligado à hipótese de pandemia do coronavírus. Nos enviem as dúvidas, as críticas e sugestões também. Um beijo e não esqueçam, fiquem em casa!